Oi. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar o estado de agregação da matéria, né? O estado de agregação da matéria. O que que quer dizer isso? É como a matéria, ela se agrega, ela se junta, tá? Então a gente vai trabalhar esse estado da matéria. E o que que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então tudo é matéria, tudo tem um estado de agregação, certo? Dos átomos, das moléculas, das partículas, tudo, todas elas se agregam, ok? Então aqui, ó, a natureza química da matéria está relacionada às espécies químicas, átomos, moléculas, entre outros, que a compõem. Então, toda a matéria tem um estado, tá? Esse estado é físico ou é um estado químico? Hoje a gente vai trabalhar o seu estado físico, certo? Então, a gente tem um ponto de vista que é o macroscópico e o ponto de vista que é o microscópico. O ponto de vista microscópico, todas as espécies químicas constituem, estão em constante movimentação, sendo elas sólidas, líquidas ou gasosas, tá? Sem perder a identidade do material. O material que eu estou dizendo ali pode ser o quê? Pode ser um refri, pode ser uma água, pode ser um suco, pode ser um café, é esse material, tá? Então, em diferentes níveis, certo, de agitação dela, essas partículas elas se caracterizam diferentes, de fases de agregação. Então, isso tudo que eu estou falando até agora é o estado físico da matéria. O estado físico da matéria, a gente tem três estados, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E como se comportam esses três estados? No estado sólido, a gente pode ver aqui, ó, nesse desenho, que as partículas elas ficam cada vez mais próximas, tá? Mais grudada. Já no estado líquido, elas se dispersam um pouco mais, certo? E já no estado gasoso, elas ficam se chocando, certo? Então, aqui, analisando esses três estados, qual é qual é dos três estados que tem uma energia cinética, energia de atrito maior? Então, a que tem energia de atrito maior é o estado gasoso, certo? Por que do estado gasoso? Porque as moléculas ali, elas ficam mais separadas e elas têm um maior movimento, uma maior agitação. Como elas têm uma maior agitação, elas têm a energia cinética muito maior porque elas se chocam mais. Então, quanto mais se chocam, mais energia cinética tem, tá? Mais energia de atrito tem. Então, há características específicas de cada uma. Primeiro, a gente vai para a sólida, né? Que é as mais próximas. Ela apresenta forma e volume constante e praticamente não sofre compressão. Tem menor grau de agitação das partículas. É como eu falei, né? Ela não tem ela tem um menor grau de agitação de partículas, elas ficam mais próximas, tá? Então, vamos pensar assim, no gelo, tá? Eu coloquei uma caixinha com água líquida dentro do congelador. Ela sofreu arrefecimento, tá? Que é o resfriamento, e essas partículas, elas vão fazer o quê? Elas vão se agrupar mais, certo? Elas vão se agrupar mais. Se agrupando mais, o grau de agitação delas é menor. Então, olhando o grau de agitação do estado sólido para o estado gasoso, o estado sólido tem menor agitação. Elas ainda têm agitação, tá? Ó, elas ainda têm uma agitação, mas é bem menor que o estado gasoso, que as moléculas elas ficam se chocando cada vez mais, certo? Então, pensando, vocês podem ver em casa, na geladeira, que assim, ó, eu coloco aquele spotzinho de, de gelo, tá? Então, eu coloquei água nesse spotzinho de gelo, coloquei na geladeira. Quando sofreu arrefecimento, chega em 0 graus, ela começa a solidificar, né? Ela solidificando,
a tendência dela é expandir mais. Então, ela se expande mais e o volume contrai um pouco, tá? Vocês podem analisar isso. Agora eu tenho o estado líquido, tá? O estado líquido, se eu tenho um recipiente e coloco água nesse recipiente, no estado líquido, ele vai ficar na mesma forma do recipiente. Se o recipiente for redondo, ele vai ficar na forma redonda. Se o recipiente for quadrado, ele vai ficar na forma quadrada, tá? E o volume, ele é constante, vai depender do tamanho desse recipiente, tá? O grau de agitação é ainda menor que o gasoso, então o grau de agitação do líquido é intermediário. Intermediário por quê? Porque fica no meio do sólido e fica no meio do gasoso. Então, o líquido, ele fica no meio do sólido e gasoso. Por isso que ele é intermediário. Agora vamos para o estado gasoso, tá? Então, o gasoso, ele tem forma e volume variável, porque ele varia, como ele não para no lugar só, é variável, certo? Então, ele sofre compressão e expansão facilmente. A gente pode comprimir ele, tipo no botijão de gás, ele é comprimido ali, tá? Ou saindo do botijão de gás, ele sofre uma expansão. Então, se eu soltar esse gás do botijão de gás aqui na minha sala, ela vai se expandir para toda a sala. E se eu comprimir todo esse gás dentro de botijão, ele vai ficar comprimido ali dentro também. Então, as partículas elas se comprimem ou as partículas elas se expandem, tá? Pelo local que se encontra, certo? Então, o grau de agitação do estado gasoso é muito maior que o estado sólido. Então, sólido é o menor, o líquido é o intermediário e o gasoso é a agitação maior, tá? Então, o grau de agitação é muito maior no estado gasoso. Agora, exemplo aqui que eu tenho pedra, né? Eu tenho uma tinta e eu tenho um gás, certo? Então, esses três exemplos aqui. E agora eu tenho o quê? A mudança de estado físico da matéria, certo? Tem uma mudança de estado físico da matéria. Para ocorrer a mudança de estado físico da matéria, eu preciso ter os três estados da matéria. Quais são os três estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Então, eu tenho três estados, que é o estado sólido, líquido e gasoso. Sofrendo. Quando sofre um aumento de temperatura, eu saio do sólido e vai até o gasoso, ó. Como exemplo aqui nesse gráfico, ó. Ele sai do estado sólido, aumentando a temperatura e vai até o gás, tá? Então, ó, do sólido, o gelo. O gelo, se eu aumento a temperatura dele, ele está em 0 graus, vou aumentando a temperatura. 20 positivo, 30 positivo, tá? Ele vai o quê? Ele vai passar de um estado para o outro, certo? E essa passagem do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Fusão é o quê? É eu colocar uma grande temperatura em cima de um estado que está abaixo de 0 graus. Tipo o gelo. O gelo eu coloquei numa grande temperatura, ele fundiu e se transformou em estado líquido. Certo? Eu peguei esse mesmo gelo, essa mesma água líquida agora, coloquei dentro de uma chaleira, certo? Então agora vamos esperar esquentar essa água. Ela vai começar a esquentar, vai começar a esquentar, vai começar a esquentar. Ela começa a esquentar e ao longo desse aquecimento acontece o quê? Acontece que a água ali, ela começa a borbulhar. Ela borbulha e o nome disso é o quê? Ebulição. Que ela chegou a 100 graus. Então, ela começou a ebulir porque ela chegou a 100 graus, certo? Depois dessa ebulição, eu tenho a
vaporização. O que é vaporização? Vaporização é quando chegou a 100 graus e essa água que está líquida, ela começa a vaporizar, a se transformar em um vapor, um gás, tá? Então, ela se transformou em um vapor, ela vaporiza, e esse vapor, ele vai se, o quê? Condensar na parede da chaleira. Condensar na parede da chaleira, ela vai condensar essas gotículas que saíram da ebulição. Então, ebulição chegou a 100 graus. Passou de 100 graus, ela já começa a vaporizar. Esse vapor, ele vai se condensar na gotícula, na parede da chaleira, certo? Chegou na parede da chaleira, eu vou desligar. Por que eu vou desligar? Porque eu quero que aquela condensação lá, ela passe para outro estado, certo? Para que estado que eu vou querer que ela passe? Eu quero que ela passe para o estado de liquefação. O que é o estado de liquefação? Ela condensou pelo vapor, ela vai começar a juntar as gotículas e juntando as gotículas pela diminuição da temperatura, ela vai liqueficar novamente. O que é liqueficar? Voltar ao estado líquido. Então, ela está no estado líquido, ela passa para a passagem ebule, tá? Que é ebulição. Depois da ebulição, ela vaporiza, tudo em temperatura alta, 100 graus. Ela vaporiza. Depois de vaporizar, ela condensa na parede. Eu desliguei aquela chaleira. Eu desliguei aquela chaleira e ela começou a diminuir a temperatura. Começando a diminuir a temperatura, ela vai o quê? Ela vai liqueficar, ela vai voltar a ser líquido novamente. As gotículas, as moléculas ali, elas começam a se juntar, elas vão ficando pesadas e vão retomando, igual a nuvem, né? Ali na passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Eu tenho também a evaporação. Só que a evaporação é de temperatura ambiente. Temperatura ambiente como exemplo. Eu tenho sol, certo? Eu coloquei uma roupa no varal. Essa roupa no varal, ela vai aumentar a sua temperatura por causa da temperatura solar. Aumentando a sua temperatura solar na roupa, a roupa ela vai começar o quê? A soltar, a evaporar, tá? As gotículas de água que ali constam. Então, ela vai começar a evaporar aquelas gotículas de água e vai voltar para a nuvem, certo? Então, é evaporação. Vaporização, 100 graus. Evaporação, acontece em temperatura ambiente. Depois eu tenho ali também a calefação, que é do líquido para o vapor ou para o gás. A calefação acontece o quê? Eu tenho um ferro de roupa. Esse ferro de roupa, eu joguei água nesse ferro de roupa quando ele está quente. Quando a água entra em contato com esse sistema que está quente, esse ferro, ela faz assim, ó. Ela o quê? Ela faz o sistema de calefação. A água em estado líquida, ela passa para o estado gasoso instantaneamente. Instantaneamente. Então, do líquido para o gasoso, eu tenho a calefação, que ela está no estado líquido, em uma grande temperatura, jogando numa grande temperatura, ela passa para o estado de gás instantaneamente. Isso é a calefação, tá? Depois eu tenho o quê? Do líquido, eu coloco abaixo a temperatura, eu reduzo a temperatura, tá? Reduzindo a temperatura desse líquido, eu colocando no refrigerador, ele vai virar o quê? Um sólido. Então, do líquido para o sólido, eu tenho o quê? A solidificação. Solidificação, certo? Agora eu tenho do sólido para o gasoso e eu tenho do gasoso para o sólido, certo? Se eu estou do gasoso para o sólido, aumentando a temperatura, ele vai chegar já no gasoso, não passando pelo líquido. Se eu estou no gasoso, tá?
Passando para o sólido, eu reduzo a temperatura, ele vai chegar no sólido. Exemplo, do sólido para o gasoso. A naftalina, aquela que era colocado dentro do... que as mães colocam no armário, ou se tu vai numa festa, tem umas pedrinhas brancas nos vasos sanitários, sabe, para tirar o odor. Então, isso, em uma grande temperatura, ela passa para o gás, ela não passa para um líquido, certo? Já o gelo seco, tá? Que é do gás, ele abaixo a temperatura dele, ele se transforma em sólido, certo? Então, um gás, que é o gelo seco, que é o gás carbônico, eu diminuo a temperatura dele, ele se transforma no sólido, que é o gelo seco, ok? Então, aqui, as mudanças de estados físicos acontecem por quê? Porque eu tenho um aumento de temperatura e eu tenho uma redução de temperatura. Por isso que elas acontecem, certo? Só por isso que elas acontecem. Então, aqui eu tenho o quê? Fusão. Fusão é da passagem do estado sólido para o líquido, solidificação, passagem do estado líquido para o sólido, vaporização, passagem do estado líquido para o gasoso, gás ou vapor, evaporação, vaporização lenta, que ocorre espontaneamente na superfície do líquido, à temperatura ambiente. Ebulição, vaporização rápida com agitação do líquido e aparecimento de bolhas. Calefação, vaporização muito rápida, com gotas do líquido pulando em contato com uma superfície, em uma temperatura superior à temperatura de ebulição do material. Tipo ferro, quando o ferro está quente, joguei água, ele faz... E já, o quê? Faz a calefação ali, tá? Depois eu tenho a liquefação e a condensação, passagem do gás ou vapor para o estado líquido. E depois a sublimação, que é a passagem do estado sólido diretamente, tá? Diretamente para o gasoso, ou do gasoso diretamente para o sólido, sem passar no líquido, tá? Agora aqui eu coloquei um gráfico para a gente observar, tá? A temperatura de fusão, tá? Temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? Do sólido para o líquido. E o que é a temperatura de ebulição? Do líquido para o gasoso. Então, sólido, temperatura de fusão, do sólido para o líquido. E temperatura de ebulição, do líquido para o gasoso. Olha bem aqui, ó. Eu tenho gelo, tá? Um gráfico. Eu tenho gelo. O gelo chegou a 0 graus, ele já começa a o quê? A liqueficar. Ó. Ele já começa a virar líquido, certo? Passando de 0 graus, certo? Passando de 0 graus, chegando a 100 graus, ele já ebule, certo? Ele já acontece o ponto de ebulição dele. 100 graus é o ponto de ebulição da água. Tá? Estou falando da água, certo? Então, o ponto de fusão aqui do gelo é 0 graus. O ponto de ebulição da água é 100 graus. Tá? Então, esse trecho ali, ó, esse trecho do gráfico, está fazendo o quê? Está fazendo com que quanto mais eu elevar a minha temperatura, ele vai fazendo a sua mudança de estado físico da matéria. Tipo, ó, o gelo, ele começa a uma temperatura super baixa, chegando a 0 graus, ele chegou na temperatura de fusão dele. Essa temperatura de fusão, ela fica contida ainda, tá? Ela fica constante ainda. Se ela fica constante ainda, quando ela passou do 0 graus, ela aumentou a sua temperatura, ela já vai começar o quê? A liqueficar. Ela já vai ter um líquido ali. Vai ter líquido e gelo, tá? Vai ter meio termo. Ela vai ter esse meio termo e vai, cada vez mais, o gelo vai derretendo. Vai derretendo, vai derretendo. Aqui, tá? Ele já está totalmente líquido, certo? Ele já está totalmente líquido. E se a temperatura se eleva cada vez mais e chegando nos 100 graus, eu já tenho um ponto de ebulição. O ponto de ebulição é o ponto que a água ela começa a borbulhar, certo? Então já tenho um ponto de ebulição ali. Então, tendo esse ponto de ebulição, ele da água, tá? Ele já começa o quê? A vaporizar. Acontecendo a vaporização é o fim da ebulição,
certo? Se é o fim da ebulição, ele já está em vapor, certo? Então é assim que é o quê? As mudanças de estados físicos da matéria com a água. Então todos os elementos, todas as substâncias, elas têm, tá, um ponto de fusão e um ponto de ebulição, certo? Aqui, ó, eu tenho outro gráfico de aquecimento da água e resfriamento da água, ó. O aquecimento da água. Então, a água, ela está em menos 0 graus, certo? Ela está em menos 0 graus. Quando ela chega no ponto de fusão dela, ela já está líquida. Ela está líquida até a metade aqui, ó. Se ela está líquida até a metade, na outra metade, certo? A outra metade, ela está totalmente líquida. E quando ela começa a aumentar a sua temperatura, ela começa o quê? A passar do estado de fusão, do ponto de fusão, para o ponto de ebulição, que o ponto de ebulição vai chegar ao quê? No vapor. Então, eu tenho ponto de fusão, que é do sólido para o líquido, e eu tenho ponto de ebulição, que é do líquido para o gasoso. Tá? Agora, o resfriamento é ao contrário. Eu tenho uma temperatura elevada e eu tenho um vapor. O vapor, ele começa a condensar o quê? Formar aquelas gotículas, certo? Ela começa a formar aquelas gotículas, depois ela começa a liqueficar e depois ela começa a solidificar de novo. Por quê? Porque aqui tem a queda da temperatura. Caindo a temperatura, se transforma em gelo. Ok, pessoal? Então, pessoal, essa é uma explicação, certo? Das propriedades ali do estado de agregação da matéria. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo, tá? Eu quero que vocês, se vocês não compreenderam, vocês prestem atenção bem na explicação, vocês dão uma lida novamente, escutem novamente, tá? E depois vocês façam um resumo no caderno ou tudo que vocês entenderam no caderno, ok? Então, até a próxima. Um grande abraço. Espero que vocês estejam tudo bem, tá? E até outro dia. Abraço!